Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar com alguém que transforma conhecimento em ação. Ele é fundador do Esquadrão da Vida, é professor, ministra palestras, mas quem vai contar pra gente o seu histórico é profissional e a sua história pessoal também é ele. Nós vamos conversar então com Edmundo Muniz para que ele traga mais informações, né? E desde já a gente agradece por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Mara, e quero cumprimentar a todos os telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui. A gente agradece, né? Só reforçando. Então vamos conhecer quem que é Edmundo Muniz Chaves. Conta pra gente de onde vem a sua história com Bauru, né? Constituiu família aqui? Não? Vamos começar ali naquela parte da infância, né? Onde tudo começa, a trajetória. Então, eu sou de Duartina. O duartinense é tão orgulhoso que ele fala que Bauru fica na Grande Duartina. Né? Eu vim para cá em 1970, né, para fazer engenharia na Fundação Educacional de Bauru. Né? Mas logo em seguida, em 71, nós começamos a trabalhar com dependentes químicos, depois fundamos o Esquadrão da Vida, né? E não dava mais para fazer engenharia e continuar o esquadrão. Então, eu abandonei a engenharia, depois, em 74, eu fui fazer administração na Instituição Toledo de Ensino, me tornei professor e fui professor durante 31 anos. Né? E tenho militado no Esquadrão da Vida desde a sua fundação, né? Fui presidente durante muitos anos, depois secretário executivo, e hoje eu participo do conselho do Esquadrão. E como que a sua atuação como professor, como administrador, também influencia diretamente, né, no Esquadrão da Vida, que é uma instituição tão importante para a nossa cidade? Gostaria também que comentasse o que é o Esquadrão da Vida. Bom, o Esquadrão da Vida é uma entidade filantrópica que atualmente desenvolve 2 serviços. Nós temos a Casa de Passagem, onde a gente abriga 30 pessoas em situação de rua, e essa Casa de Passagem fica aqui na cidade de Bauru mesmo, ali perto da Faculdade de Odontologia, na Medotal Pinheiro Brizola, 13h50. Nós recebemos ali 30 pessoas em situação de rua. E também fica a nossa sede administrativa ali. E isso iniciou em 2012. E em 1972, oficialmente, nós criamos o Esquadrão da Vida, que é uma comunidade terapêutica que atende jovens dependentes de substâncias psicoativas. Nós temos ali mais ou menos umas 40 pessoas. O que motivou o senhor a criar, inclusive, o Esquadrão da Vida? E que já completou 50 anos. Tem um livro aí para contar para a gente a história. A história aqui do Esquadrão da Vida, né? Nós éramos em 4 amigos que frequentávamos a Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, primeira Igreja Presbiteriana Independente, ali na Cussi Júnior com a Agenda Ormeira. E uma delas, a Marilena, começou a namorar um rapaz que apareceu na igreja e ele era dependente químico. E a gente falava para ele: Marilena, larga desse cara, esse cara vai acabar com a tua vida, ele é dependente químico. E ela falava: eu não, é o homem da minha vida. Você sabe como que é mulher apaixonada, né? Não muda não, o homem também é a mesma coisa. Aí nós resolvemos ajudar esse rapaz, né? Para que ele voltasse a usar droga. E depois de um tempo eles se casaram, viveram
juntos e felizes até ela morrer, tiveram filhos. E esse rapaz, o Calica, ele começou a trazer outros para a gente ajudar. Ele era muito conhecido, então ele falava: o que aconteceu comigo, parei de usar droga, vamos lá, que nós vamos te ajudar. E a gente ficava correndo atrás desse povo dia e noite. Até que um senhor muito conhecido naquela época, o Dr. Paulo Vale, ele nos falou: olha, em vez de vocês ficarem correndo atrás desse povo o dia inteiro e a noite inteira, eu vou emprestar para vocês uma casinha. Ele nos emprestou uma casinha ali no Higienópolis, na Rua Anhanguera 84, casinha de madeira, muito simples. E ele falou: vocês vão para lá e vocês falem para esse povo aí, vem aqui, em vez de vocês ficarem correndo atrás deles, eles vêm até vocês. E assim nós fizemos. Um belo dia apareceu uma pessoa, né, que não tinha onde ficar e falou: quero dormir aqui. E começou a dormir lá, depois apareceu outro, Quando nós vimos, nós estávamos com 11 pessoas dentro dessa casinha. E assim começou de uma forma muito empírica, nós não sabíamos nada, porque não tínhamos aonde buscar conhecimento nesse sentido. E ao longo desses 50 anos, quais foram os principais ou quais foram os desafios que o senhor pode compartilhar conosco? E, claro, também momentos marcantes, né, alegrias também que aconteceram, né, que continua acontecendo também, né, pelo Esquadrão da Vida. E quem quiser, claro, já aproveitando, ter acesso à história do livro, como que faz? Então, o livro do Esquadrão da Vida, 50 anos restaurando vidas e mudando gerações. Esse livro está disponível no escritório do Esquadrão, ali na Alameda Otávio Pinheiro Brizola, 1350. Ou você pode ligar para 3227-8666, né, e pedir, e nós entregamos o livro ou mandamos pelo correio. Tá? É bem fácil de você adquirir, tá bom? Bom, uma coisa muito importante que aconteceu, caiu na minha mão um livro chamado A Cruz e o Punhal, que conta a história. Depois esse livro virou filme, é um best-seller americano, é escrito pelo pastor David Wilkerson. Eu li esse livro e falei: eu quero conhecer esse trabalho nos Estados Unidos. Tá? Eu tinha um carro, vendi o carro, comprei a passagem e fui lá para Nova York. Né? Eu não sabia nem o verbo to be, mas fui para lá. E o pastor David me recebeu e me deu toda a orientação. Ele me deu o programa de tratamento do dependente químico que ele já havia desenvolvido, porque ele começou o seu trabalho na década de 50. Eu falei: pastor David, eu não consigo levar isso tudo. Ele falou: não tem problema. Ele colocou dentro de um tambor, desse tambor de aço, lacrou, e falou: eu mando de navio, daqui uns 2 meses você recebe. Aí nós recebemos, traduzimos tudo e começamos a utilizar esse programa no tratamento. Mas você me perguntou um fato marcante, então eu vou dizer para você. Uma vez, logo no comecinho, acho que 72, por aí, talvez 73, a gente estava iniciando, aquele pessoal que não sabia o que fazer com eles, né? Estavam lá. Nós pegamos um rapaz na rua, né? Um mendigo, né? Mas, Mara, ele fedia tanto, mas ele fedia tanto. E nós levamos ele para lá e começamos a dar banho, né, nele. E a sujeira não saía, nós usamos até pinho-sol para limpar o rapaz. Né?
E o pessoal colocou o apelido dele de Lua Cheia, porque ele estava com o rosto muito inchado, assim, né? Ele passou ali, se recuperou e sumiu na vida. Eu nunca mais me esqueci, né? Dele, o nome Paulo, né? E Paulo Sérgio. E o apelido Lua Cheia. Há alguns anos atrás, eu estava ainda na ativa, na executiva do esquadrão, recebi um telefonema, ele falou assim, oi, Edmundo. Eu falei, oi, pois não, aqui é o Paulo Sérgio. Eu falei, Paulo Sérgio? O Lua Cheia? Ele falou, sou eu mesmo. Eu passei por aí, você sabe, me recuperei. Moro atualmente em Limeira, sou casado, tenho 2 filhas e sou empresário. Eu falei, você precisa vir nos visitar, né? E ele veio nos visitar, trouxe a esposa. Então, tem alguns fatos assim, né, que marcaram Que história a minha marcante, vida, né? Transformou a vida de alguém que contribui na transformação na vida de outros, a partir do momento também que tem a questão, né, do trabalho, do empresariado e família. Esse livro aqui, a segunda parte, eu conto 50 histórias como essa do Paulo Sérgio. Tem outra muito, até hilária. Um rapaz, que o apelido dele era Binas, o nome Israel. Quando nós fomos para essa chácara que nós estamos hoje, tinha muita cascavel. E nós, a princípio, matávamos, depois nós aprendemos a capturar, colocar numa caixa, mandar para o Instituto Butantan. Todo dia a gente mandava cascavel. E até então ninguém tinha sido picado. E um belo dia o Israel foi picado. Nós pegamos rapidamente, trouxemos para a cidade, ele tomou o soro antiofídico, mas o pessoal lá da chácara ficou sabendo que ele tinha sido picado. E voltou, quando ele voltou, já voltou bem. Aí o pessoal começou a comentar, né, que com Israel, o Binas, não tinha acontecido nada. Mas, coitadinha da cascavel, morreu de coma alcoólica. Porque ele bebia muito. Coitada da cascavel. Então, são histórias assim. Reais, né? Que conta com leveza e conta a realidade. Muito bacana. Importante, inclusive, para contribuir e ajudar com outras pessoas. E no seu olhar, com toda a sua experiência também, desses 50 anos, o que, né, consegue enxergar quais são as falhas justamente nesse enfrentamento da questão do problema da dependência química, né? Como que o senhor enxerga, como pode ter uma transformação social nesse sentido? Eu acredito bastante em campanhas de prevenção, mas eu acredito que nós podemos mudar o mundo mudando as pessoas, né? Não ao contrário, entendeu? Eu acredito, e esse é o pensamento do Esquadrão da Vida, né? Nós somos uma entidade cristã, embora não denominacional, e nós acreditamos que a pessoa quando ela tem um real encontro com Deus, ela consegue em Deus ter força para vencer a dependência. Bom, nós não ficamos apenas nos transcendental, né? O Esquadrão da Vida tem médico, um psiquiatra, que ministra drogas para quebrar a ansiedade que a droga provoca, né? Além disso, nós temos psicoterapeutas, nós temos psicólogos, né? Temos assistente social. Então, nós temos uma equipe profissionalizante ou profissional, né, para dar suporte a essa pessoa, né?
Seu Edmundo, até para quem está começando, né, nessa prática do consumo da bebida, de outros tipos, né, de produtos químicos, enfim, ou para quem já está, usuário, uma dica, um conselho, algo que o senhor possa compartilhar, seja com a família ou até mesmo quem está iniciando, né, esse caminho, o que o senhor deixa como mensagem, como dica? Eu posso deixar, sabe, uma mensagem bem segmentada, né? Para quem está usando álcool, né? Eu bebo só socialmente, coisa e tal. Não se iluda. O álcool, ele demora de 10 até a 15 anos para a pessoa se tornar dependente. É uma droga lícita, né? Que é muito sutil. A pessoa, não, eu bebo só final de semana e coisa e tal. Muito cuidado. É uma droga silenciosa que ela vai estabelecendo a dependência e quando a pessoa menos espera, ela está um dependente de álcool, né? Outras drogas, vamos dar o exemplo do crack. O crack é uma droga que depois da primeira ou talvez a segunda vez que a pessoa utiliza, ela já se torna um dependente. E ela tem uma característica muito interessante, hein? A pessoa usa, ela dá um pico de êxtase muito rápido e ela volta ao normal muito rápido. Então, aí a pessoa tem que usar de novo, ela só não morre porque ela tem que parar para buscar mais pedra, porque senão... E ela causa uma ansiedade muito grande. Então, por isso que nós temos, depois do advento do crack, o Esquadrão da Vida adotou um médico psiquiatra para dar um ansiolítico para a pessoa poder ficar. Mas, se eu puder dar um conselho para você, não pense comigo, não acontece. Entendeu? Você não se conhece. Entendeu? E a droga, ela é uma doença progressiva, fatal e muitas vezes incurável. Então, muitas vezes incurável, porque existe cura, mas o caminho de volta é muito difícil. É melhor a pessoa nem se pôr à prova. E ao longo de todo né, esse trabalho que o senhor realiza, em relação à evolução, né, dos tratamentos, como que tem sido essa evolução? Como que o senhor observa? Bom, eu não sei se nós temos tanto tempo, né, para eu fazer uma análise sociológica. O nosso tempo, ele não é muito extenso, mas o senhor consegue falar assim para a gente, é importante. A droga tem mudado no decorrer dos anos. Eu vou dizer no tempo que eu estou envolvido com isso, né? Na década de 60, 70, por aí, a droga de prevalência era o álcool, a maconha e uma bolinha que a turma chamava de perventim, né? Chamava bolinha, né? Sim. A faixa etária de início de vício era por volta de 19 anos. Praticamente a gente não internava adolescentes, a gente internava jovens de 19 anos para cima. E todo mundo, a maioria deles, com caso, raras exceções, começou a usar depois de 19 anos. Qual que é? Se pode dizer, qual era o bem disso? É que neurologicamente a pessoa já estava formada, né? Ela já sabia fazer alguma coisa, ele tinha um emprego, né?
ela tinha uma família. Tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos e tudo mais. Eu vou dar um pulo da década de 70 para a década de 90, depois anos 2000. Principalmente agora, para você ver a grande diferença. Droga de prevalência hoje, crack, cocaína. O pessoal continua usando maconha, né? Mas a droga de prevalência hoje é o crack. Idade de início de uso, né? 10, 12 anos. Nós já tivemos pessoas lá que iniciaram até antes disso. Qual que é o grande problema aí? Ele usa a droga numa fase de desenvolvimento neurológico. Então, essa droga afeta neurologicamente muito a pessoa. Como ela começou a usar a droga muito cedo... Qualquer uma delas, no caso. Seja o álcool, a maconha, o crack... álcool não, o álcool demora mais para se estabelecer. São os 10 anos que o senhor mencionou. Mas, principalmente, o crack, que é a droga de prevalência hoje, né? A cocaína, que é o crack, é um subproduto. O crack é um subproduto da cocaína, né? E a maconha e tudo mais. A maconha causa uma síndrome amotivacional. É um grande problema. Como seria essa síndrome? Ela não tem vontade de fazer nada. Eu estou numa boa. E traz aquela sensação, eu fico tranquilo, tira aquela... Entendeu? Isso, a pessoa tem uma falsa impressão que está tudo bem. As consequências vêm depois. Bom, ele está na fase de formação neurológica. Nós temos outro grande problema, porque ele iniciou muito cedo, ele não sabe fazer nada. Antes a gente falava assim, deixa esse grupo de amigos que usa droga com você e vai para um outro grupo de amigos que você já tinha antes. Que quando ele começou no passado, na década de 60, 70, 80, a usar droga, ele tinha um grupo de amigos que não usava, começou a usar droga, começou para outro grupo de amigos. Então, muitas vezes ele voltava. Naquela época, a gente falava, o que você sabe fazer? Só tal coisa. Onde você trabalhava? Trabalhava em tal lugar. Vamos lá. Chegava lá, o patrão falava, ele é um excelente funcionário. O problema dele é que quando ele começava a usar droga, então agora ele parou. O senhor dá uma oportunidade? Dou. Vamos falar com a tua família. Pai, mãe, filhos. Hoje, grande parte são oriundas de famílias disfuncionais. Quando a gente fala, muitas vezes eu falei, vamos para a tua família. Não quero lá, porque a minha mãe já morou com 10 e o cara que me mandou embora está atualmente com ele. Muitos não têm família, não tem profissão, não sabe fazer nada. Quando a gente fala assim, e os seus amigos? Eu falo, todos usam drogas. Então, essa é a grande diferença do dependente químico de antigamente, da década de 60, 70, 80, para o dependente químico hoje. Então, hoje é muito mais difícil a gente trabalhar com dependente químico. O senhor recebeu até também um convite da Secretaria Nacional de Antidrogas. Foi justamente porque todo esse histórico que o senhor tem de conhecimento do trabalho que é realizado, gostaria que o senhor comentasse a respeito, mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e nós voltamos já. Tá bom. Então você continua com a gente, não saia daí, voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Edmundo Muniz Chaves, do Esquadrão da Vida, que faz um trabalho belíssimo, inclusive, na nossa querida Bauru. E, por sinal, bauruense aí, né? Recebeu o título
Como bauruense, pelas ações também promovidas na cidade. É um bauruense não somente de coração. Gostaria que o senhor, então, falasse a respeito, né, que antes do intervalo havia perguntado sobre o convite que o senhor recebeu da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. A gente vai ficando assim de meio dia para tarde, então a gente fala de anos passados, né? Assim, parece que a gente está falando de hoje, né? Mas de 1999 a 2005, eu trabalhei em Brasília, continuei morando aqui, eu ia para lá praticamente toda semana, participar de um grupo de 12 pessoas. Esse grupo foi convidado pela antiga Senad, que era a Secretaria Nacional Antidrogas, hoje é a Secretaria Nacional de Política sobre Droga, né? Para escrever a Política Nacional sobre Drogas. Então, nós escrevemos a Política Nacional Antidrogas e depois nós continuamos o trabalho e escrevemos as normas mínimas para o funcionamento das comunidades terapêuticas. Essas normas mínimas se transformaram na RDC 101 da Secretaria do Ministério da Saúde, que normatizou o trabalho das comunidades terapêuticas no Brasil, porque antes nós não tínhamos normas nenhuma, né? A partir desse trabalho nosso em Brasília, que nós conseguimos ser reconhecidos e normatizados, né? Foi um fato muito importante para todas as comunidades terapêuticas. Com certeza. E para quem quer conhecer mais sobre o trabalho do senhor, do Esquadrão da Vida, inclusive o senhor ministra palestras também, como que faz para ter contatos? Então, você pode ligar para o Esquadrão da Vida, 3227 8666, né? Ou pode falar no meu telefone pessoal, 14 99896 0999, tá? Instagram, Facebook também tem acesso? Tem acesso. Como que isso? Edmundo Chaves. No Instagram do senhor. Esquadrão da Vida também tem acesso? Tem, Esquadrão da Vida. Esquadrão da Vida. Perfeito. Pode nos procurar, né? E se você deseja na sua escola ou na sua empresa uma palestra sobre drogas, nós estamos à disposição. E qualificados, né? Mais do que qualificados. Bom, conhecimento, tem a questão da prática, né? Das ações. E até também caso, né? O senhor queira compartilhar mais algum fato que o senhor acha importante, porque nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. O senhor fica à vontade e algo que não foi perguntado e queira também falar a respeito. Fique à vontade. Se você tiver algum filho conhecido que precise de atendimento sobre dependência química, nós estamos à disposição. O Esquadrão da Vida aqui em Bauru, nós temos um convênio com a Secretaria da Saúde, através do CAPS-AD. O CAPS-AD paga a internação no Esquadrão da Vida. Então, nós não temos internação direta. O bauruense deve procurar o CAPS-AD e se inscrever e você é encaminhado para o Esquadrão da Vida. Aí, dessa forma, não custa nada para você e o Esquadrão recebe da Secretaria da Saúde o valor correspondente à sua internação. Não é suficiente, né? Nós precisamos sempre do apoio da comunidade, né? Isso aí nós nos colocamos à disposição. E também queria encerrar dizendo, se você não precisa de internação, faça tudo para não precisar, né? Não se envolva com droga, nem para experimentar. Porque muitas vezes você experimentou e você cai nessa garra, nessa teia
da imprumação. Muito cuidado com isso. Há uma faixa etária hoje que o senhor observa que tem maior tendência hoje de atendimento? Como que está nessa questão mais, pelo menos ali no esquadrão? Dos 18 anos. Né? Mas a idade de início de vício, de dependência, varia muito, mas tem caído assustadoramente nos últimos dias. Né? Precisando, o nosso escritório está à sua disposição. Muito obrigado. E para a gente fechar, mais uma pergunta para finalizarmos. Como que é para o senhor contribuir com essas pessoas, né, transformando vidas, como o senhor trouxe exemplos aqui, de pessoas que conseguiram sair do vício? É possível? É possível. Né? E essa é a minha paga. Né? Quando acontece histórias como essa que eu contei do Paulo e do Binas, isso aí me dá uma satisfação muito grande. Essa é a minha paga. Né? Embora, infelizmente, não são todos que nos procuram que dá certo. Né? A gente gostaria que fosse todos, mas não é. Né? Então, não entra nessa loteria da droga. E o que o senhor observa para que realmente a pessoa não continue nesse tratamento, para que ele realmente consiga sair do vício? Quais são as grandes limitações? A primeira, eu quero. Eu quero sair? Eu quero sair. Eu quero me tratar. Porque não tem jeito de a gente tratar uma pessoa que não queira. Né? Então, primeira coisa, eu quero. E ter consciência que não é fácil. É muito difícil. Né? É muito difícil a gente mudar qualquer tipo de comportamento. Né? Por exemplo, você quer emagrecer? É fácil? Não, não é. Né? E a dependência é bem pior que isso. A pessoa realmente tem que querer e se sujeitar, né, a um tratamento. Seu Edmundo, muito obrigada pelas suas contribuições, por aceitar o nosso convite, por compartilhar algumas histórias que sirvam aí de motivação para que muitos também entendam é possível sair. E é melhor nem me colocar à prova. É verdade. Obrigada mais uma vez. Sucesso para o senhor. Tudo de bom. Muito obrigado a todos que nos ouvem. Então, encerramos esse bate-papo de hoje com Edmundo Muniz Chaves. Fundador do Esquadrão da Vida e atual conselheiro também. Aqui eu vou deixando para você a minha imensa gratidão que nos acompanhou até o final desse bate-papo. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.